Vocês estão me ouvindo direito, né? Que eu não estou ouvindo vocês. Eu estou ouvindo sim, e inclusive os slides estão bem... Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade a essa série de treinamentos, né, destinados à agência transfusional. E na aula passada, a gente havia terminado. E na terça-feira passada, a gente tinha ficado nessa parte de gestão de não conformidades, né? Lembrando que tudo que a gente viu aqui de gestão da qualidade são coisas simples, porém de fundamental importância para que a gente possa ter uma gestão da agência, uma gestão orientada para a excelência, para a qualidade, buscando a segurança do paciente, a segurança do processo transfusional. E a gente não consegue entrar nesse espiral, né, de melhorias se a gente não olhar de uma forma muito delicada, porém de uma forma muito séria, para esse evento que muitos de nós não gostam de se deparar com ele, mas que são eventos fundamentais para a melhoria do processo de qualquer serviço. Tratar não conformidades é buscar sempre melhoria, sabendo que a não conformidade, o desvio, ele é inerente ao processo. Com isso, pessoal, não estou dizendo que é permitido errar, que é permitido desviar do esperado, não. Mas porque é impossível você dizer que não vai haver um desvio na execução de cada processo de trabalho, né? Nós trabalhamos com pessoas e isso às vezes acontece. Eu não posso fazer desse acontecimento, que é um acontecimento não esperado, eu também não posso fazer disso uma tragédia greco-romana, né? Tem que fazer disso uma oportunidade de melhorar e melhorar continuamente. Então, a gestão de não conformidades é na própria definição da ISO 9000, o não atendimento de um requisito, ou seja, o não atendimento de um critério determinado, de um atendimento a uma necessidade de um processo. Então, toda vez que eu não tenho o resultado esperado, eu posso ter uma não conformidade. E esse requisito, que é o resultado esperado, tanto ele pode ser fator externo, como uma norma, uma legislação, ou critério de produto, ou fator interno, como o processo de trabalho que está determinado para acontecer assim, assim, assado, ou procedimentos internos da empresa. Então, tanto pode estar desviando dos fatores internos como externos, e as não conformidades também podem estar muitas vezes relacionadas a processos que geraram resultados insatisfatórios, como eu falei. Então, a gente espera que, ao fazer uma tipagem ABO, eu tenha um resultado, né, adequado. Ao fazer o controle de qualidade, eu tenho um resultado adequado, né? Ao fazer uma transfusão, o paciente receba realmente o sangue que foi preparado para ele, né, que foi cruzado para ele, não que ele receba o outro sangue ou de outra pessoa, né? Então, isso daí também a gente tem que olhar com essa visão de que esse processo ele deveria ter um resultado X e teve um resultado Y. Aqui também a gente tem a questão do produto não conforme. Por exemplo, você recebe uma hemácia, ou então você vai transfundir uma hemácia e vê que ela está com a hemólise. Ou então você recebe um hemocomponente, uma plaqueta, e vê que ela tem um grume, né? Ou então ela está com alguma coisa dentro da bolsa que não deveria estar, que ela está vazando, está furada a bolsa, tudo isso representa o que a gente chama de produto não conforme, que eles não atendem a um determinado requisito. Toda vida que se você recebe um reagente e ele não está conforme a inspeção visual ou conforme o seu controle de qualidade, ele também é um produto não conforme. Então, você vai abrir uma equipe para instalar uma transfusão,
você percebe que ele está vazando, furado, com a agulha torta, etc. e tal. Tudo isso a gente pode encarar, pode determinar, conceituar como produto não conforme. E nós precisamos estudar e aprender com esses desvios que, porventura, possam acontecer no nosso dia a dia. Nós não podemos, como eu já falei, fazer disso um cavalo de batalha, uma tragédia. Nós temos que aprender. Obviamente, lembrando que como nós fazemos, o nosso serviço é um serviço de saúde, que em si, né, uma coisa que a gente vem dizendo desde o início, a transfusão em si, como diz na própria legislação, na Constituição Federal, traz um risco inerente. Portanto, nós devemos ter ainda mais processos controlados, processos cheios de itens críticos, cheios de passo a passo, de conferências, de duplas conferências. Devido a tudo isso, eu tenho que ter em mente que, apesar de que nós sabemos que desvios podem acontecer, eu tenho que ter em mente que as consequências dos desvios eu vou ter que tratar. O que eu estou dizendo com isso? Se porventura, no ato da nossa atividade diária, a gente incorrer num desvio que possa imputar no adoecimento do paciente, ou pior, na morte dele, vou ter que estudar aquele processo, porque que acabou decorrendo para essa situação grave, isso dentro do sistema da qualidade, lembrando que não conformidades são desvios de processos, porém, esta pessoa envolvida, ela não está livre de arcar com as consequências desse desvio, porque principalmente se for um funcionário público, né, que ele pode sofrer sanções administrativas, ou se for um funcionário seletista, dependendo da situação, pode incorrer na demissão, ou dele responder um inquérito civil ou criminal, né? Dependendo da situação. Nós somos profissionais da saúde e sabemos que o cuidado na saúde, ele cada vez mais tem sido judicializado, né? Devido aos erros, aos desvios graves que têm acontecido. Coloco isso não para fazer medo, mas para lembrar que é muito sério a nossa atividade diária e, portanto, nós precisamos cada vez mais aprender com os nossos erros, não esconder os desvios de processo, porque não se enganem, gente, não se enganem. Uma transfusão instalada de um sangue errado, que não era para aquele paciente, provavelmente ela começou com um registro errado no livro de compatibilidade, onde a pessoa relevou uma vez, relevou duas, corrigiu ali, não parou para pensar por que não fez aquilo que é tão simples, correto. Foi uma vez que ela deixou de fazer o controle de qualidade diário, ou de fazer a retipagem, ou de verificar a temperatura. Então, esses erros grandes, né, que acabam gerando uma insegurança grande para o paciente, um adoecimento ou até a morte, não começaram já grande desse jeito. Eles foram bichinhos que a gente foi alimentando, escondendo debaixo do tapete, né, naquele dia a dia. Não, isso é besteira, vamos corrigir aqui. Não, besteira, não fez, vamos fazer assim. Não, não fala para ninguém não, vamos ajeitar aqui. Então, tenhamos cuidado com essa armadilha de esconder os desvios de processo debaixo do tapete. Uma hora a sujeira vai ser tanta que vai esbarrar e acaba dando uma situação dessa. Normalmente, como eu falei para vocês, um erro grave, ele não começou já grave, ou seja, a pessoa não já começou fazendo esse erro grave, normalmente não. Normalmente aquele processo já vem de pequenos erros, pequeno, e acaba dando uma zebra bem grande. Então, a gestão de não conformidade, eu gosto sempre dessa frase aqui, de dizer e repeti-la, é o maior legado que o sistema da qualidade pode ter, é o tratamento de suas não conformidades, é o aprender com os desvios de processo. Então, à medida que eu analiso o meu processo, que eu estou buscando a conformidade do meu processo, e porventura eu me deparo com um desvio, eu tenho a linha, principalmente se é um desvio que não causou um dano ainda, né? Então, eu tenho condição de aprender demais nesse tempo que eu tenho de experiência com a qualidade, quanto eu vi o Hemócio melhorar ao tratar as suas não conformidades, com
como os nossos processos de trabalho ficaram ricos a partir do estudo das causas daquela não conformidade. Então, a gente consegue, quem tem um pouco mais de tempo no EMOSSE, enxergar como o nosso processo de trabalho melhorou a cada vez que a gente parou para estudar por que aquele processo que deveria ter um resultado X teve Y. E a gente foi percebendo que faltava detalhamento tal, faltava passo tal, que precisava ser um passo a passo diferente. Então, isso é importante, que a gente tenha esse olhar desmistificado da não conformidade, para que assim a gente não a esconda e ainda mais possa aprender com ela. Então, em todas as empresas acontece problema, gente. Todas. Eu gosto sempre de citar nos meus treinamentos a NASA, né? O Instituto Espacial Americano. Vocês acham que lá na NASA, que para mim é uma das coisas assim, mais top da galáxia, né? Desenvolvida tecnologicamente. Vocês acham que na NASA não tem desvio, não tem não conformidade? Tem sim. Vocês não viram aquele foguete, o Apollo 13, né? Que explodiu? Então, assim, foi devido a uma falha. Então, eles têm sim. Qual é a diferença de uma empresa que tem qualidade para uma que não tem? Será que ambas têm não conformidades? Queria que vocês fizessem esse questionamento aí para vocês. Será que uma empresa que tem qualidade, um serviço que tem qualidade, ele erra, ele tem desvios? Ou só tem desvio, só tem não conformidade quem não tem qualidade? Diria para vocês que não. Todas as empresas têm problemas, desvios e anomalias. A diferença, né, o segredo está aqui. A empresa que tem qualidade trata os seus problemas, os seus desvios. O que é trata? Desenvolve um mecanismo de identificação desses desvios, desenvolve um mecanismo de estudo desse desvio, aconteceu por quê? E acontecendo assim, aonde preciso melhorar. Então, uma empresa que tem qualidade, ela erra sim, ela tem desvios sim, porém ela aprende com eles. E uma empresa que não tem qualidade, ela no muito vai corrigir ali por cima, né? E vai empurrando para debaixo do tapete. Então, a diferença é basicamente essa. Eu me lembro quando a gente foi certificar o EMOSSE, que eu ouvi de uma colega que dizia assim, ó, a gente não vai certificar não, porque a gente identifica a amostra errada, tem não conformidade e tal. Então, gente, isso não é impeditivo para um sistema da qualidade. Não estou dizendo que a gente pode fazer as coisas erradas, não é isso. Só de dizer que infelizmente, é esperado que dentro de processos de trabalho, porventura, a gente possa se deparar com desvios. E só encontra desvio quem se analisa, quem estabelece um sistema de identificação de desvios, né, de não conformidades, para que a gente possa realmente melhorar no nosso processo. Bom, tudo está sujeito a falhas. Não existe perfeição, porém nós sabemos que na saúde, na nossa atividade diária, nós temos que ter um cuidado muito especial, muito sensível, porque a nossa falha pode causar um adoecimento maior do nosso paciente e até a morte dele, né? Então, assim, nós temos que ter atenção ao processo de trabalho, porque apesar de estar sujeito a falhas, a gente não tem o direito de errar, porque lidamos com vidas. Todos estamos sujeitos a falhas, todos nós somos seres humanos, independente da nossa bagagem profissional, experiência e do desejo de não errar, né? E eu costumo dizer que ninguém sai de casa, eu tenho para mim, né? Que ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou fazer tudo errado. Hoje eu quero fazer tudo errado, hoje eu não quero fazer nada certo. Não. Muitas vezes, gente, o desvio do processo vem da autossuficiência, muitas vezes, sabe? De dizer, não, eu já estou cansado de fazer isso, já tenho não sei quanto tempo de experiência, já sempre fiz assim. Né? Então, do excesso de confiança também. Não é que nós não tenhamos que ter confiança no nosso trabalho,
mas nós devemos confiar desconfiando. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso processo de trabalho ele é muito sério, né? Ele requer muitos controles, então é interessante que eu faça e confira, peça que eu realmente execute aquele passo a passo conforme está determinado. Nós já falamos isso na aula passada, né, quando falava de padronização, de processo de trabalho, da importância da padronização. Nós sabemos que por força de lei, né, até dado relacionado à história da hemoterapia, principalmente no começo, antes do advento dos exames de triagem sorológica, quando do surgimento do HIV, da hepatite B e C, né, nós sabemos o quanto mal fez a transfusão de sangue para os pacientes da época. Então, isso trouxe para o nosso processo de trabalho, esse risco inerente, trouxe também processos de trabalho muito cheios de controles, né? De controles de processo. Então, precisamos sim, nenhuma etapa que está descrita no processo de trabalho, ela é descartável. Muitas vezes, os desvios surgem porque você pulou uma etapa, porque julgou desnecessário, porque você tem autossuficiência e uma autoconfiança muito elevada. Então, é interessante que a gente sempre olhe para o processo de trabalho e execute conforme está determinado, né? Então, assim, tenho certeza que ninguém tem vontade de errar, né, de cruzar uma bolsa errada, de transfundir um paciente de forma errada, né? Então, as falhas comuns, elas acontecem devido, muitas vezes, ao desconhecimento ou à inexperiência, e às vezes a pessoa ousa um pouco mais, né, e aí acaba incorrendo no desvio. Ou o processo de trabalho também pode estar errado, pode estar ali descrevendo um passo que não é bem aderente, ou não ficou bem entendido pela equipe, ou foi tomada uma decisão inapropriada, ou pode estar relacionado também a falhas de instrumentos e equipamentos. Gestão de não conformidade é o não atendimento a um requisito. A não conformidade abrange todo e qualquer tipo de ocorrência indesejável e pode ser decorrente de qualquer atividade, sendo ela mesma operacional, relacionada à nossa atividade fim, né? Ou administrativa, ou técnica, ou de auditoria da qualidade. Aí tem essa figurinha aí que representa bem. A gente espera que uma galinha ponha ovo e não ponha queijo, né? Então, se eu encontrar uma galinha pondo queijo, eu vou me deparar com a não conformidade, porque nós sabemos que o critério é galinha por ovo. Então, essa é uma forma lúdica de detalhar e descrever a não conformidade, o que é isso, né? O que é esse bicho de 7 cabeças, que muitas vezes a gente tem medo. Então, é isso, a não conformidade é basicamente o desvio de um processo. Ela normalmente está relacionada a esses dois conceitos. Normalmente, a não conformidade acontece porque o processo de trabalho tem algum passo que não está definido, ou ele não está descrito, ele foi passado de boca, né? Não está sedimentado, ou está faltando passo a passo controle de processo necessário para garantir que aquele desvio não aconteça, né? Então, se eu tenho diferentes pessoas incorrendo no mesmo desvio, muito provavelmente eu vou ter um problema no meu processo, né? E se eu tenho a mesma pessoa incorrendo no mesmo desvio, eu preciso parar e analisar se ela tem a competência definida para o processo de trabalho, se ela foi treinada, capacitada para executar a atividade, se ela tem ciência das suas responsabilidades. Ainda mais, a gente tem um problema sério, às vezes, que a gente acha que é só treinar. Não é, o treinamento é uma das etapas desse conceito. Vou falar no final sobre gestão de pessoas, mas a gente, às vezes, cai nessa cilada de só treinar, sem avaliar a eficácia, sem acompanhar o que foi que aquele colaborador absorveu.
E aí eu lembro aí para quem é enfermeiro, gestor de agência, gestor de processo, que avalie como é que o pessoal está absorvendo esse momento tão rico de treinamento que já tem sido periódico, né, nessas terças-feiras. Avalie o que é que o pessoal está absorvendo, né, desses conteúdos tão ricos que são colocados aqui. Né? Não basta só treinar, é importante que a gente treine bem e avalie a eficácia. Né? Isso é importantíssimo. E essa pessoa, ela seja monitorada, se ela absorveu. Se esse treinamento foi capaz de mudar aquela cultura dela, aquela realidade, né? Induzir a mudança necessária nos nossos colaboradores. Então, é importante que a gente tenha em mente que quando eu falo de não conformidade, normalmente ela está relacionada a esses dois conceitos, ou a processo ou a capacitação. Lembrando que se eu mesmo falando em capacitação, eu estou falando do processo de gestão de pessoas, né? E nós sabemos muitas vezes onde tem a causa raiz do desvio dos nossos processos. Nós sabemos muitas vezes da dificuldade da gente ter as pessoas realmente competentes, cientes de suas funções e responsabilidades na atividade diária. Então, é preciso tratar não conformidades? Aí tem a bonequinha aí respondendo que sim, sempre. Sempre. E aqui ele repete, né? Quais são as causas de não conformidades, né? O que elas podem ser geradas através do quê? De falhas relativas aos requisitos da norma, ou especificação técnica, algum erro em relação ao requisito do documento da qualidade, ou inadequação de equipamentos e materiais especificados, falha de registro, né? Na nossa atividade diária, a gente sabe que essa é uma das fontes de desvio, a falha no nosso registro, né? No registro da nossa atividade. Nós sabemos que é de fundamental importância, desde a entrada do hemocomponente, até a saída para a transfusão, nós precisamos registrar cada passo, por mais repetitivo que possa parecer, de fundamental importância. Se existe a dupla checagem, não é invenção, é segurança. Se existe controle de qualidade diário, não é invenção, é segurança de processo. Então, eu preciso não só, mas eu fiz, não registrou, não fez nada. Quem é da enfermagem sabe que isso é uma máxima, né, que nós enfermeiros temos. Se não tem registro, não foi feito. Por mais que você diga que fez e até tenha feito. Mas você não registrou, não fez. Então, fica complicado da gente demonstrar que nós estamos fazendo nossa atividade diária corretamente se eu não registro. Né? E lembrando que a não conformidade ela não deve ter caráter punitivo, elas são abertas para melhorar processos. Lógico que tem pessoas envolvidas, por que a gente precisa saber quem são os envolvidos? Porque nós precisamos saber o que houve. Como é que nós vamos estudar uma não conformidade se as pessoas envolvidas elas não estiverem fazendo parte desse estudo? Fica complicado, né? Muito complicado. Então, nós temos que ter sempre esse olhar de que não conformidade não tem caráter punitivo, com isso falando dentro do sistema da qualidade, lembrando de fazer um paralelo que a consequência dos desvios causados na nossa atividade diária, por sermos da área da saúde, e que pode incorrer em adoecimento do paciente, até morte deste paciente. O fato da não conformidade não ter caráter punitivo, ela não vai impedir de, por exemplo, a gente sofrer sanções da área de gestão de pessoas, da alta direção do hospital ou do EMOS. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que eu trato a não conformidade dentro do sistema da qualidade. Então, pode ser que, dependendo do desvio, aconteça sim de ter alguma sanção administrativa ou coisa que o valha. Então, tratar a não conformidade não é corrigir um problema, é muito mais do que isso. A parte de corrigir um problema é a primeira etapa da não conformidade, então eu me deparei com uma identificação errada da bolsa que é para o paciente, eu tenho que parar ali, naquele momento, e corrigir aquele problema pontual, aquela bolsa do seu Francisco José dos Anzóis Pereira, que estava identificada com o ABO errado, ou sei lá, com qualquer outra coisa errada. Naquele momento, eu tenho que parar e corrigir aquilo, mas se eu ficar só nessa de corrigir aquela bolsa,
eu estou tratando a não conformidade na superficialidade, e isso uma hora pode acabar gerando o quê? Um problema muito maior lá na frente. Então, quando eu olho para a não conformidade, não é só corrigir aquela etiqueta, corrigir aquele etiqueta da bolsa ou etiqueta da amostra, ou corrigir o processo de transfusão, ou registrar, não, tinha esquecido de preencher, agora vou preencher, não é isso. É muito mais do que isso, é garantir que ele nunca mais ocorra. E como é que a gente consegue isso? Estudando o problema. Por que é que, apesar de estar descrito no procedimento, apesar de eu ter treinamento, apesar dessa quantidade de tempos de educação permanente que nós temos, às vezes eu ainda incorro no desvio ou na falha de não verificar, por exemplo, os antecedentes transfusionais, né? Já que é um passo importantíssimo na atividade diária de uma agência. Então, se isso já aconteceu na sua agência, a partir do momento que você volta ali e diz, não, fulano, você precisa corrigir isso aqui, e como você conferiu os antecedentes transfusionais desse paciente, não, pois da próxima vez confira, você tratou na superficialidade. Nós temos que traçar estratégias de entendimento, porque é que, apesar de tanta educação, a gente ainda tem alguns desvios bobos de processo. E aí eu já digo para vocês, voltando à questão, o treinamento por si só, ele não adianta. Então, somente ele. Eu não estou dizendo que não é importante, mas ele é um dos passos. É um dos passos. O tratamento de uma não conformidade inclui as medidas tomadas desde a sua detecção, eu tenho que ter mecanismo de identificação dos desvios até a conclusão da ação corretiva. Eu me deparo com o desvio, né, a fase da detecção, eu vou fazer aquela ação imediata que é corrigir, então eu me deparo com uma bolsa saindo para a transfusão, ao conferir eu percebo que foi identificado errado, a etiqueta estava trocada, então essa fase da detecção, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma perguntinha, eu tenho o que fazer para corrigir essa bolsa? Às vezes não tem. Não tem ação imediata. Então, eu tenho alguma coisa a fazer para corrigir essa bolsa? Tem, beleza, vou corrigir. Sigo no meu processo, agora vamos estudar, porque é que, apesar de treinamento, taranã, 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 eu continuo fazendo a identificação da bolsa errada. Aí que é a fase de análise de causa raiz, que deve chegar numa causa raiz profunda e não superficial. A partir da causa, eu traço uma ação corretiva. Então, em geral, é um processo que demanda recurso material adicional, dependendo do nível, né, da complexidade do desvio que nós nos deparamos, da não conformidade que nós nos deparamos, providências administrativas, em certos casos, envolvimento de outras entidades. Eu posso ter não conformidade que eu preciso tratar com um terceiro, né, e está relacionado diretamente com a classificação também de risco daquele desvio. Então, a não conformidade em si, ela vai ter esse passo a passo que eu vou dizer para vocês. No teu passo inicial, detecção, me deparei com uma bolsa identificada com a etiqueta que, em vez de ser para o seu Francisco de Assis Danções Pereira, é para o seu Antônio José. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou analisar, classificar se ela tem... nessa fase aqui eu vou perguntar, eu tenho o que fazer? Né? É um desvio? Sim, é um desvio. Vamos escrever a não conformidade. Nessa fase de escrita da não conformidade, eu vou ver aqui, lembrando da fase da classificação, nessa hora que eu me deparei com esse desvio da bolsa identificada errada, eu tinha algo a fazer naquele momento para corrigir aquela bolsa? Sim, tinha. O que que eu tinha? Eu tinha que segregar a bolsa, né, separar, não seguir com o processo, identificar corretamente e seguir o meu processo de transfusão.
corrigindo, lembrando, aquela bolsa. Porque a não conformidade, o tratamento dela todo, ela vai visar o quê? A correção do processo, que é macro. Para quê? Para que nenhuma bolsa mais saia identificada errada. E não a bolsa do seu Francisco José dos Anzóis Pereira, certo? Então, nessa fase de identificação e segregação, eu olho o que foi que eu fiz para corrigir a bolsa do seu Francisco Anzóis Pereira, vou analisar a não conformidade, né? Aí vou descrever a disposição, que é a ação imediata, né? Então, a ação imediata, nesse exemplo que eu dei para vocês, seria corrigir a etiqueta. Vou fazer nessa fase aqui de ação corretiva, vou fazer o quê? A análise do motivo, da causa raiz, do que é que faz, apesar de tudo que a gente tem procedimento escrito, treinamento, a pessoa não identificar corretamente, ou a pessoa não checar os antecedentes institucionais, ou a pessoa não identificar a amostra, ou a pessoa não fazer o controle de qualidade diário, ou a pessoa não utilizar reagente vencido. Então, eu preciso estudar aquele desvio, óbvio, ouvindo os envolvidos nesse desvio. Aí eu lembro a vocês, nós precisamos ser muito duros com os problemas e suaves com as pessoas, né? Para que a gente possa aprender com os problemas, ouvindo das pessoas. Obviamente que não é passar a mão na cabeça dos colegas, mas é dar ciência do desvio, da consequência daquele desvio e com muita seriedade, né, trabalhar estes problemas. Então, nesta fase de ação corretiva é onde nós fazemos a análise de causa para chegar realmente na causa daquele desvio e traçar um plano de ação, que não é nada mais, nada menos do que a ação corretiva. Então, vamos dizer que a questão da identificação dessa bolsa nessa agência fictícia, né, que a gente está trabalhando esse exemplo, trocada do seu Francisco José dos Anzóis Pereira para o seu Antônio José, fosse porque, né, não estava claro no procedimento a dupla checagem ou a checagem feita entre os documentos da RT, sistema, etiqueta, rótulo da bolsa, né, tudo aquilo que a gente precisa conferir ao liberar uma bolsa para a transfusão. Então, vamos dizer que no procedimento não estava claro que conferências você precisa fazer. Então, a gente já chegaria numa causa de que o processo de trabalho não tinha os controles necessários, né? Não havia sido entendido a necessidade desses controles. Ou se fosse, vamos dizer, que precisasse, a etiqueta fosse preenchida à mão, né, e tinha poucos colaboradores, enfim, a gente precisava fazer só esse exercício de entender que eu preciso chegar não no problema pontual de por que a bolsa do seu Francisco José estava identificada errado, mas de entender por que é que esse processo não atingiu o resultado esperado, e aí eu preciso sair daquele problema, abranger o meu olhar, né, para o processo inteiro, entender, analisar, por exemplo, e aí a gente usa, eu vou falar, a ferramenta do espinha de peixe, que ela tem o 6M. Então, eu vou olhar, o sistema estava funcionando, é utilizado o sistema das respostas necessárias na liberação da bolsa, os métodos de trabalho, ou seja, o processo de trabalho, o procedimento, o POP, está prevendo as etapas, tá escrito, está treinado, está prevendo as etapas necessárias para a segurança do processo. Então, a mão de obra é suficiente, é competente, está treinada. Então, eu vou analisando várias categorias e provavelmente eu consigo chegar numa ação, ou melhor dizendo, perdão, numa causa raiz correta. Em cima dessa causa raiz, defino a ação corretiva. Tem uma etapa de acompanhar se aquela primeira ação imediata foi executada,
né? E se a ação corretiva também foi executada, se foi executada, eu tenho que avaliar se ela foi eficaz, né? Eu também não posso só fazer essa primeira parte e esquecer a não conformidade. Não, eu tenho que acompanhar. Foi eficaz? Funcionou? Voltou a acontecer o problema, né? Então, eu preciso dar essa olhada. Eu chegando na conclusão que aquela ação corretiva que foi traçada, ela foi eficaz, aquele problema não voltou a acontecer, né? Eu corrigi aquela etapa do processo, eu fecho o meu relatório de não conformidade. E aí eu vou alimentar o sistema, né, com essa não conformidade, né, com esse fechamento, com essa melhoria que nós conseguimos executar através do estudo desse desvio. Esse é o nosso relatório de não conformidade, ele está sendo substituído, né? Nós teremos um dia, vou combinar com a doutora Denise qual será o dia, nós teremos um dia onde vamos aprender a mexer no sistema informatizado, que vai controlar os nossos próprios procedimentos, né? Que vocês vão aprender a mexer, não vão mais entrar no site ou na intranet, vocês vão entrar na internet, através de senha e login, vocês vão acessar todos os procedimentos que vocês precisam, todos os POPs, através dessa ferramenta chamada QualiX. Mas até a gente conseguir fazer esse treinamento, eu vou ver com a doutora Denise se a gente já faz na próxima terça-feira, aproveitando esse conceito de não conformidade que a gente está vendo hoje. Então, a gente abria, né, antes da inserção desse sistema, a nossa não conformidade através desse relatório. Eu acredito que a grande parte de vocês já conheça esse relatório. É importante ter um registro, um formulário específico para tratar a não conformidade, para manter o registro, né, dela, o passo a passo, todo esse passo a passo que eu falei para vocês, ele está contemplado nesse nosso formulário, né? É importante ter isso para que a gente possa aprender com os nossos erros também. Vocês vão ver depois, lá na frente, eu vou falar da graça que é aprender com os nossos erros. Então, quais são os erros mais comuns que a gente encontra quando a gente se depara na gestão de não conformidade? O primeiro e mais comum, né, que eu falei de questão de botar a sujeira debaixo do tapete, é dificultar a identificação de não conformidade. Então, às vezes, gente, a gente se depara com isso, é tão triste, a gente vê as pessoas escondendo o erro. Isso não é legal, porque uma hora vai dar zebra. Uma hora vai dar zebra. Porque você vai acabar escondendo tanto o erro, que aquele erro que era pequeno, que poderia ter corrigido no início, ele pode incorrer no final das contas no erro grave. Então, não esconda. Aí eu também gosto sempre de fazer um paralelo, que também não precisa fazer um alarde com o erro. Entendeu? A gente tem que ter seriedade ao tratá-lo, mas dentro de um equilíbrio. Também não posso espernear, dar escândalo com esse erro. Tenho que dar ciência ao colaborador do que foi o desvio, das consequências do desvio, e preciso tratar. Né? Um outro erro que é grave também é corrigir superficialmente, é trabalhar só no apagar o incêndio e não estudar por que incendiou, né? Então, assim, é complicado quando eu faço só aquela primeira parte da não conformidade, que a gente chama de ação imediata, né? De disposição, que aqui tem uma figurinha dizendo que do incêndio. Então, quando eu falo de ação imediata, eu estou falando de apagar incêndio. É importante apagar o incêndio, mas esse incêndio ele pode acontecer novamente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Estudar por que incendiou e corrigir essa falha que causou o incêndio, né? Então, tem uma forma bem fácil para dizer, eita, é um problema, nós temos uma situação a ser contornada, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ó, fulano, eu me deparei com esse desvio, o que foi que houve nesse dia? O plantão teve alguma intercorrência? O que foi que aconteceu?
E aí é importante que a gente tenha essa abertura com os nossos colaboradores, para que a gente possa, realmente, num ambiente bem colaborativo, permitir uma efetiva gestão de não conformidades, para que aí a gente consiga colher uma melhoria desse processo, e não que a gente crie resistência à qualidade dentro da unidade. Não fazer documentação completa da não conformidade. Então, eu preciso registrar, e registrar aquele passo a passo que eu falei no início para vocês. Então, a falha na documentação da não conformidade, no registro, dados e fatos que são fundamentais para o estudo daquela causa. Às vezes, a pessoa coloca, igual uma ata de reunião que a gente fazia antigamente, aos 6 de abril de 2021, às 7h35 da manhã, não precisa colocar. Você vai colocar aquele fato. Então, evidenciado, bolsa com etiqueta, com inconsistência dos dados do paciente. Aí você vai botar a sigla do paciente, lembrando que nós não podemos identificar os pacientes. O que é que eu preciso ter na não conformidade? Um número de prontuário, um número de PF do SBS, onde eu chegue nos dados daquela transfusão, daquela doação, daquele problema, daquele fato em si, para que a gente possa analisar adequadamente a causa daquela não conformidade. Então, ao registrarmos uma não conformidade, é de fundamental importância que a gente escreva, mas escreva o necessário. E o necessário é para entender o que houve. Né? Então, a gente pode descartar informações desnecessárias. Então, se eu não entendo o que está escrito, se não é aderente às informações, tem muitas informações desnecessárias, provavelmente eu posso esquecer de colocar o que é realmente necessário, e aí eu não vou conseguir gerar melhoria, porque eu não entendo o que aconteceu. Então, muitas vezes, principalmente no início, hoje já melhorou muito, a gente recebia aqui na qualidade uma página inteira e a gente não conseguia colher qual foi o problema. Aí o pessoal que é mais antigo também sabe que eu sempre perguntava assim, qual foi o problema? A pessoa já chegava misturando a causa raiz, com a ação imediata, com não sei o quê. Então, assim, você vai sempre lembrar o que foi o resultado não esperado que aconteceu. Esse é o problema. Certo? Esse é o problema, isso é uma dica. Então, é importante que tenha uma historinha pequena, contando o que aconteceu, sem tanto detalhe desnecessário. Aí o autor até coloca, não precisa ser um artigo de 32 páginas. E uma pessoa que vai investigar bem, que tem experiência, ele vai conseguir aproveitar tudo que está escrito para poder fazer um bom estudo dessa não conformidade e traçar a causa raiz e, lógico, traçar uma boa ação corretiva, porque os dados que estão registrados são dados que têm relevância para o entendimento daquele desvio. Uma outra coisa que acontece demais é não formalizar o problema. Aí a gente encontra demais. E se vocês fazem isso, por favor, esqueçam hoje. Vou abrir uma não conformidade para a Natalícia, vou abrir uma não conformidade para a Verônica. Não, gente, não é assim. Certo? Então, a gente precisa formalizar o problema e formalizar para o processo, né? Você não está só identificando o problema, você provavelmente se deparou com um sintoma e não com a doença, por isso que a gente precisa aprofundar o estudo para chegar na doença, né? E o problema da não conformidade, ela pode ser diferente do nome dela. Então, a gente precisa formalizar para, a partir dessa formalização, chegar na causa raiz dessa teoricamente doença, vamos dizer assim, para vocês entenderem bem. Então, se deparar com um desvio, vamos dizer que você encontrou a febre, que é um sinal, um sintoma de uma doença. Você tem que pesquisar para saber o que é que está causando essa febre. E assim, a não conformidade. Então, você pode até ser um expert nas ferramentas da qualidade, mas se você conseguir acertar na identificação, na descrição,
né? Na documentação que às vezes precisa vir anexo dessa não conformidade, na finalização daquele problema, tenho certeza absoluta que você vai conseguir implementar melhorias na sua AT. Tenho certeza. Então, quando você se deparar com um desvio, identifique adequadamente esse problema com as informações necessárias e relevantes, documente, formalize. Se sua agência não tem gestão da qualidade, formalize junto ao EMOSSE, mas não deixe que esse desvio passe desapercebido sem permitir a oportunidade de melhorar o seu processo de trabalho. Peça ajuda, se você não entende de como trata uma não conformidade, peça ajuda, mas não deixe passar essa oportunidade. Então, resumindo, o processo de identificação de não conformidade deve ser muito simples, ele não deve ser tão complexo que você não consiga abrir uma não conformidade, né? Ele tem que ser simples, mas ele tem que ter os passos, cada passo necessário para que realmente a gente faça uma gestão de não conformidade. A documentação da ocorrência deve ser completa, lembrando que tem documentos que às vezes são anexados que são desnecessários. O que a gente precisa ter, pessoal, é a informação adequada para garantir a rastreabilidade, que a gente possa chegar nos fatos, né, envolvidos nesta não conformidade, e a documentação anexa, ela vai, qual é a documentação que eu tenho que anexar numa não conformidade? As evidências, né, iniciais, você pode ter uma foto daquele desvio que você encontrou, isso pode acontecer. Você vai usar também como documentação anexa as informações, as evidências de que você fez aquela ação imediata, aquela disposição, a evidência de que você apagou ou de que você corrigiu aquele problema, né? Aquela bolsa, por exemplo, identificada errada, então você pode bater uma foto depois da etiqueta e anexar, ó, eu corrigi a etiqueta da bolsa. É importante esse tipo de evidência. E a evidência mais importante é a evidência da implementação da ação corretiva que foi traçada a partir da análise da causa. Então, se você traçou que o seu procedimento precisava ser revisado, precisava ter dupla checagem no sistema, ou etiqueta padrão que saísse já diretamente do sistema, então, quando isso for implementado, você precisa prover evidência disso aí. Você vai tirar foto da tela do sistema, vai dizer qual é a revisão do procedimento, enfim. A formalização do problema deve ser sempre feita, a gente já colocou isso, não nem esquecer, certo? E para fazer isso certo, eu vou dizer rapidamente para vocês 5 dicas que são importantes, certo? Então, não tenha medo de abrir não conformidade, isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Já se criou um mito, né? Aí tá aí o menino do De Volta para o Futuro, que eu esqueci o nome dele, né? Então, a gente não pode ser igual a ele, de ter medo de abrir não conformidade, né? A gente precisa quebrar, romper de vez com essa cultura de não abertura, de não conformidade, com essa besteira também de ficar magoado, porque fulano abriu a não conformidade para mim, não foi para você, foi para o processo que você está envolvida. Precisamos amadurecer, não trabalhamos com crianças, né? Trabalhamos com adultos, sabemos da seriedade, da importância do nosso serviço. Nós sabemos que sem o serviço de hemoterapia, nenhuma unidade de saúde funcionaria, então a gente tem ciência da nossa importância, do nosso lugar dentro da área da saúde, e nós precisamos ter maturidade para lidar também com a resolução desses desvios. Isso é um grande erro, né? Manter esta cultura de não abrir relatório de não conformidade, principalmente você é gestor de processo, não caia nessa cilada e passe para a sua equipe, que é importante fazer isso, né? Então, é importante ter sempre um zelo, um cuidado, abrir uma não conformidade
Lembrando que nós devemos ser bem duros com os problemas e suave com as pessoas para a gente criar um ambiente colaborativo, né? No sentido da gente estar buscando melhoria contínua sempre. Então, a ferramenta do relatório de não conformidade, ela é fantástica, né? Pois ela disciplina a forma como deve ser tratado o não atendimento a um requisito, ela orienta o tratamento de um desvio. Então, se você tem realmente traçado na sua unidade um modelo, uma sistemática de tratativa, né, de tratamento de desvio, de não conformidade, você possivelmente terá uma grande chance de ter melhorias de processo fantásticas. Fantásticas, porque é um estudo orientado, né, é um modelo orientado, de passo a passo, que vai te permitir enxergar melhorias grandes no seu processo, trazer grandes oportunidades de melhorar sempre. Uma outra coisa que a gente tem um problema, e aí eu vou puxar as orelhas de quem faz isso, certo? Vou aproveitar. Gente, por favor, se você tem um problema hoje, aconteceu hoje, não deixe para mandar essa não conformidade para ser resolvida 4 meses depois. Às vezes chega não conformidade que aconteceu em outubro, em setembro, a pessoa quer tratar em janeiro. Você já esqueceu, né? Hoje nós trabalhamos com uma velocidade enorme de informações, um volume enorme de informações. A velocidade da informação é... Então, assim, se a gente não tiver celeridade em analisar esse desvio enquanto ele está quente, né? Enquanto ele está recente, eu não vou conseguir enxergar a falha e assim traçar a ação corretiva em cima dela. Então, eu preciso traçar um tempo hábil. Ah, Natália, você está ali, eu vi que o paciente foi transfundido com a bolsa incompatível por algum erro. Eu vou largar lá o paciente e vou correr para escrever a não conformidade? Não é isso, gente. Qualidade é equilíbrio, né? Então, se naquele momento você vai fazer a ação imediata, assim que você fizer a ação imediata, que é apagar o incêndio, você vai sentar e escrever a não conformidade, vai proceder à análise de causa, né? Vai tomar ação corretiva, vai seguir o passo a passo dentro de um tempo hábil. Às vezes acontece que a gente fica só, quando a pessoa não muito faz a ação imediata, à disposição, ou apagar o incêndio, ali acha que está tudo ok, e quando vai chegar na conformidade, na qualidade, passam uns 3 meses, 4 meses, quando a gente vai sentar, vai estudar a análise de caso, você não lembra mais o que aconteceu. Ou então aquela equipe já se desfez, já é outra equipe, então a gente perde de fazer a melhoria. Nós precisamos realmente entender que a não conformidade ela precisa ser tratada em tempo hábil, né, para que o passo a passo ocorra de forma a realmente possibilitar essa melhoria no processo. E aí, às vezes, a gente cai numa cilada, né, da nossa rotina de dizer assim, eu não tenho tempo para essas burocracias, né, porque eu tenho tantas outras tarefas. Então, cuidado, chamar atenção para vocês. Essas burocracias, né, que não são burocracias, são requisitos de qualidade, elas podem te ajudar a melhorar até a tua rotina. Muitas vezes, pessoal, porque a gente não estudou bem o processo, não trabalhou bem o passo a passo, a gente cria etapas nos nossos processos de trabalho que são retrabalho. Muitas vezes que aconteceram oriundas de um processo de não conformidade que não foi estudado. Então, se acontecer um processo de não conformidade, para um minuto, analisa o que foi que aconteceu. Eu já ouvi de gestor uma vez aqui daquilo, a moça mesmo, que dizia, não tenho tempo não para escrever essa não conformidade. Aí eu disse, colega, mas você vai ter que arranjar, porque sob pena de você ter que parar para resolver um problema muito maior, porque você não estudou o seu processo, isso aqui vai dar um problema maior. Né? Tipo uma represa, você encontra uma rachadura, você não parar e reparar naquele momento, ela pode romper. Então, quando eu tenho um desvio no processo, pessoal, eu tenho que parar e estudar esse processo. Né? E aí, como eu falei, à medida que eu não analiso logo esse problema, eu posso perder a riqueza do debate, da discussão, porque os detalhes daquele acontecimento vão ficar perdidos, diminuindo a capacidade de chegar realmente na causa raiz.
Cuidado na redação da não conformidade, eu já até falei um pouquinho, né? Eu tenho que descrever de forma objetiva, ter cuidado, tenho que prover as evidências necessárias, né, para rastreabilidade, para facilitar o estudo da causa raiz. Então, cuidado que se você está colocando alguma informação que não tem relevância, então não tem necessidade. O que você vai dizer? Qual é o problema, né? Qual é o desvio? O que é que ele está contrariando, qual é o requisito e qual é a evidência. Então, o modelo de não conformidade, ele é muito importante, né, do registro, é muito importante. Não deve faltar campo de preenchimento, a gente já falou das etapas fundamentais para que se tenha realmente uma sistemática de tratamento de não conformidade. A gente deve sempre apontar o item da norma que é descumprido, pode ser a norma ISO, pode, se você tiver propriedade, pode ser a legislação ou o procedimento operacional que não foi atendido naquele momento, né, que foi descumprido. Então, na análise da causa, a gente tem que esgotar todos os motivos até a causa raiz, é fundamental. Eu só faço isso se eu partir de uma descrição clara, objetiva, cercada de evidências necessárias. Necessárias. Lembrando que, às vezes, a gente se depara com uma página e meia que você vai colher, você não consegue tirar dali uma frase que seja importante para o estudo da não conformidade, né? Então, a ação corretiva é sempre em cima da causa e eu preciso ter uma análise de causa raiz bem feita, que vem, com certeza, a partir de uma descrição adequada. Uma outra coisa é cumprir prazo estabelecido. Então, se você tem uma ação imediata de apagar o incêndio, tem que ser imediatamente, você não vai poder deixar para amanhã, né? Ter cuidado aqui, eu gosto sempre de falar, a qualidade é o quê? É equilíbrio. Às vezes a gente bota, não, isso aí, revisar esse procedimento é para amanhã, e você não consegue executar. Então, os prazos que são estabelecidos para cada ação tem que ser prazos desafiadores, porém execuíveis. O que eu quero dizer com isso? Você não pode também botar um prazo de 3 meses, 6 meses para revisar um procedimento, e nem pode botar de 2 horas, de 1 hora, de um dia. É que às vezes você precisa analisar, verificar algumas coisas, então você precisa ter prazos coerentes com a realidade, mas que tenham celeridade e cumpri-los. Eu só consigo isso se eu gerencio esses prazos, se eu tenho alguém olhando para esses prazos, né, se já foram executados ou não. Para avaliar a eficácia, é importante que a gente tenha muito critério. Já falei para vocês que não é só detectar o desvio, registrar o desvio, ver se tem alguma coisa para fazer de imediato, né? Que a ação imediata de exposição é o apagar do incêndio. Não é só analisar a causa raiz, muito bem feito, chegar realmente à causa mesmo essencial daquele desvio. Não é só traçar a ação corretiva adequada à causa. Eu tenho que monitorar a eficácia dessa ação corretiva. Então, eu só posso dar por encerrado uma não conformidade quando eu identifico que aquela melhoria foi implantada e não houveram reincidências daquela não conformidade, certo? E aí eu vou definir que essa não conformidade ela é realmente eficaz. Aí eu entro num outro ponto que é bem pequenininho, eu sei que a gente está, já são 8h40, mas é bem pequenininho. É uma coisa que é fundamental para a boa gestão da agência transfusional, que é a gestão de pessoas. Ah, Natália, mas a gestão de pessoas, a responsabilidade do hospital, a responsabilidade do EMOS. Não, não só. Você também tem que fazer uma gestão de pessoas local também. Então, se você é gestor de agência, de unidade transfusional, você tem que ter esse olhar voltado. O que é que você precisa conhecer? A sua agência precisa ter um número adequado de profissionais, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a portaria consolidada número 5, que esses profissionais precisam ser qualificados, que eu preciso ter
pré-requisitos determinados para as funções e tarefas, e eles são, além de determinados, documentados. Eu preciso saber o que aquele profissional que está na agência transfusional precisa ter para realizar aquela função e tarefa. Eu preciso ter um programa de treinamento e capacitação pessoal, que hoje a gente já evoluiu nesse conceito, a gente não chama mais de educação continuada, é educação permanente. Uma da educação continuada é um dos passos para se prover essa ferramenta de educação permanente. Preciso que esse pessoal tenha noções sobre medicina transfusional, boas práticas de laboratório e biossegurança. Preciso ter treinamentos documentados e com avaliação de eficácia. E ainda preciso ter indicadores relacionados com atividade de treinamento. Então, se você aí no seu hospital não tem sistema da qualidade, você não consegue ter, organize, mesmo de forma simples, um programa de treinamento, onde você vá prever que precisa treinar habitualmente os procedimentos da área, precisa avaliar a eficácia, né? Então, é importante que a gente consiga disseminar esse critério tão importante de gestão de pessoas até a agência transfusional. Por mais que, se o seu colaborador, se você que é colaborador está relacionado ao EMOSSE, obviamente que você vai entrar no programa de treinamento de gestão de pessoas aqui do EMOSSE. Mas também dê uma olhada internamente o que é que você precisa ter esse entendimento. Então, uma outra coisa que é alinhada a essa questão do profissional em número suficiente é o dimensionamento de pessoal. É importante que seja feito, que a gente tenha um dimensionamento de pessoal adequado, né, à execução do processo. Eu preciso ter, para saber quais são as minhas funções e responsabilidades, uma definição de cargos e funções. Eu preciso entender o que é que um técnico de laboratório, técnico de patologia, ele precisa, quais são a sua definição de cargo e qual é a sua função dentro da agência. Eu preciso ter educação permanente, que vai estar embutida aí a educação continuada, através de treinamentos periódicos, documentados, avaliação de eficácia, monitoramento das atividades, né, desses treinamentos. Aliado a isso, que eu não coloquei, mas que vou bater também, eu preciso ter a gestão dessas pessoas de nível local para saber se elas aderem. Esse colaborador, ele é aderente à cultura organizacional, né? Ele executa os processos de trabalho adequadamente, como pede o procedimento. Ele entende, né? Ele entende o passo a passo, ele executa adequadamente, ele está treinado. Então, a gente precisa fazer essa gestão local também de pessoas. O Ishikawa, que eu adoro, esse japonês que inventou a espinha de peixe, ele diz que a qualidade começa pela educação e acaba na educação. Porque ele diz o quê? Que a empresa que progride em qualidade é a empresa que aprende. E que aprende a aprender. Por isso que, assim, eu fico muito feliz de saber que a gente fez uma grande evolução em fazer esses treinamentos, né, continuados aqui com vocês das agências transfusionais. Essa ferramenta online possibilitou a gente fazer essa disseminação de conhecimento. Isso é fundamental para que a gente tenha qualidade, para que a gente dissemine o que a gente chama de conscientização. Hoje eu não falo só em treinamento, só de entendimento daquele processo de trabalho, eu preciso conscientizar as pessoas, é dar ciência, é prover um ambiente de engajamento, onde as pessoas se sintam engajadas em cumprir os processos de trabalho conforme estão determinados. Não é só um treinamento goela abaixo e tem que ser feito assim. É importante ter o treinamento, mas é importante ter esse acompanhamento, esse ambiente engajador, onde ele vai propiciar uma conscientização, né? Principalmente em relação à responsabilidade. E aí é importante que a gente tenha esse olhar sensível a isso que é tão... Se às vezes você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou prover a conscientização no dia a dia? Tá dando ciência, tratando aquele colaborador como um igual, não é uma criança. Você sabe quais são as suas responsabilidades,
né? Então, assim, com certeza, nesse passinho de formiguinha, a gente consegue prover esse ambiente propício à conscientização. Né? Uma outra coisa fundamental, que está tudo relacionado à gestão de pessoas, é a manutenção do conhecimento organizacional, né? Então, o conhecimento organizacional é aquele conhecimento que a empresa, o processo, a unidade adquiriu ao longo do tempo e que torna possível que ela execute os processos de trabalho. Então, é o conhecimento que a gente tem dentro da agência, né? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, o nosso know-how, né? Usando essa expressão da língua americana, é onde eu percebo que, ao longo do tempo, a preservação das técnicas, dos métodos, das experiências exitosas de sucesso, que ficam sedimentadas, né, na nossa organização. É isso que a gente chama de conhecimento organizacional, é um conhecimento específico para a organização. E ele pode ser obtido também pela experiência. E essa informação ela é usada e compartilhada para alcançar os objetivos da organização. É importante que a gente mantenha também dentro da agência o conhecimento organizacional. E o conhecimento organizacional eu posso manter através de 4 pilares, né? O pilar da educação permanente, que é através de treinamentos contínuos, educação continuada, utilização de plataformas de ensino, como hoje a gente tem utilizado essas ferramentas online, ou do programa anual de treinamento, né, que pode ser elaborado pelo hospital ou pela agência, através dessas ferramentas que eu mantenho um programa de educação permanente efetiva, adequado à necessidade e que vai facilitar a manutenção desse conhecimento organizacional. Que eu possa, através das lições aprendidas, lembrando das não conformidades, daquilo que está registrado, daquilo que eu aprendi com o meu erro, eu também possa manter esse conhecimento organizacional, através do conhecimento operacional, que ele pode ser empírico, pode ser construído no dia a dia, ou através realmente da experiência, ele também não pode ser desprezado, o conhecimento operacional. O planejamento de sucessão, eu tenho que prever principalmente que funções-chave da organização, da unidade, tenham sucessores. Então, assim, eu sou gestora da qualidade, eu devo ter alguém que possa me substituir caso eu tenha que me afastar, ou que eu vá tirar férias, porque o que acontece às vezes, pessoal? A gente escuta muito no serviço público, aí se eu fico assim um pouco triste, apesar de estar mudando essa realidade, é que, não, cadê fulano, esse negócio que eu preciso? Não, só fulano, só Beltrano faz, ele está de férias. Né? Se vocês pensarem, às vezes a gente escuta demais isso, não é interessante que eu tenha interrupção de um processo de trabalho porque fulano está de férias, né? Então eu preciso traçar um planejamento de sucessão, principalmente para funções chaves. Eu tenho que ter o que eles chamam de matriz de polivalência. O que é isso? É quando eu correlaciono quem pode substituir a análise na qualidade, quem pode substituir a PEN na ouvidoria, quem pode substituir a enfermeira da agência transfusional das clínicas na sua licença, nas suas férias. Isso eu só consigo fazer através da definição, né, de substitutos e do compartilhamento das informações necessárias à execução de cada processo de trabalho. Fundamental que a gente tenha esse entendimento que isso precisa ser estabelecido, não precisa ser de uma forma mais complexa, a gente pode fazer do nosso jeito, de uma forma mais simples, dentro da agência transfusional. Mas é importante que a gente tenha um entendimento que isso precisa ser olhado com muita sensibilidade, né? Aí, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Eu não estou ouvindo vocês, mas eu queria saber se tem alguma pergunta, vocês coloquem aí no chat, que eu vou tentar entrar pelo celular. Que eu não estava conseguindo. Natalice? Se tiver alguma pergunta. Pode dizer que eu transmito para ela. Não, é só para dizer assim, nós que estamos como convidados, a gente não tem como acessar o chat. Mas não é nenhuma dúvida, não. É só parabenizar. E está sendo excelente esses momentos nessas terças-feiras. Muito esclarecedor. Como é teu nome? Audiene. A Valdiene, de onde é a Valdiene, por gentileza? Quixadá. Sim, a Valdiene Quixadá. Pronto, ela disse que está sendo excelente esse momento, Natália, seu.
Eu queria frisar isso. E que ela não tem acesso ao chat. A maioria não tem, eu acho. Oi, bom dia. Quem está falando? Bom dia, é o Breno, da Gestão da Qualidade. Trabalho com a Natalícia. Breno, eu sei que ela falou isso realmente. Mas assim, esses pontos que a Natalice colocou é muito importante, certo? Meu nome é Raulina, eu sou técnica de laboratório, mas também sou farmacêutica. E eu queria parabenizar a Natalice por ter trazido esse conteúdo para nós, e serve como uma aprendizagem, e que a gente precisa pôr em prática isso aí, mas e que é muito importante essa questão, como ela falou, que o profissional da agência transfusional tem que ser treinado. Perfeito, ótimo. Mas que as pessoas que, assim, o gestor que esteja lá dentro, que ele tenha o conhecimento, certo, do serviço, para que ele possa vir aplicar uma não conformidade, porque às vezes ele não tem o conhecimento na realidade e acaba fazendo algo que gera constrangimento. Eu tiro por exemplo que eu tive uma gestora numa agência aí passada, ela tinha um conhecimento perfeito, e nós estamos com outra gestora também, numa agência X aí, que eu não vou citar o nome, e que ela começou como técnica, e hoje ela é enfermeira responsável, e ela tem um conhecimento brilhante, ela sabe executar as atividades, quer dizer, sabe muito bem a causa raiz de tudo. Então, diante de uma circunstância, de algo que não está conforme, ela, com certeza, ela sabe aplicar uma não conformidade. Por quê? Porque ela tem conhecimento como anda o funcionamento do serviço, sabe, Breno? E que você passe isso para a Natalícia e os demais que esteja ouvindo, que isso é muito importante, a questão do conhecimento do gestor, certo? E muito obrigada e tenha um bom dia. Obrigada, Raulina, pelas suas considerações, né? É isso mesmo, a gente precisa disseminar esse conhecimento, né? E fazer não só o treinamento, mas esse monitoramento no dia a dia do que aquele colaborador absorveu, do que foi colocado, se realmente aquele treinamento foi capaz de induzir a mudança necessária para a melhoria de cada processo. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a colocar. Assim, é só falar mais uma vez, essa questão que às vezes fala assim, desculpa a expressão aí, aqui é cheio de frescura lá na agência X, não é. É porque aquele gestor, ele aprendeu e tem que trabalhar com qualidade. E quando se trabalha com qualidade, ali